Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo para mais uma reunião do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Obrigada a vocês que estão aqui na sala com a gente, obrigada a vocês que estão aí se conectando à distância conosco. Espero que fiquem até o fim. Hoje o nosso assunto é excelente, como todos, né? Mas enfim, a ideia é falar sobre zumbido e tontura, o que esses dois probleminhas têm em comum. Eles já são muito chatos, um só já é muito chato, imagina dois. E para isso, o nosso convidado de honra, que é uma pessoa que eu fico muito feliz de apresentar para vocês, que é o Dr. Ítalo Medeiros, otorrino, nosso colega aí de longo tempo de jornada. Seja super bem-vindo. Agradeço o convite. Então, estar aqui com vocês. O prazer é nosso, aqui é recíproco, eu sei. E agora sim, vamos começar aqui com o Dr. Ítalo. Explica pra gente o que é o tal do labirinto. Então, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui, né, falando com vocês nessa tarde. A tarde está bonita. Né, e o labirinto é, na verdade, a nossa área de trabalho, né, como otorrinolaringologista. A gente usa muito, trabalha muito com labirinto. O labirinto nada mais é do que a nossa orelha interna. Né? É do tamanho de uma bola de gude, uma coisa bem pequena. Aqui vocês vão ver um tamanho bem maior, mas o labirinto é essa estrutura aqui, essa estrutura mais interna, né, da nossa orelha. E é exatamente aí, né, que se dá toda a transformação das energias, né, do som em audição, propriamente dito. Então, o labirinto ele tem duas funções básicas, a audição e o equilíbrio. Né? E está nessa estruturinha chamada de osso temporal, dentro, lá no fundo do ouvido. Perfeito. E quando o labirinto está com problema, o que pode acontecer para uma pessoa? Então, os três principais sintomas das doenças do labirinto são a surdez, né, é a primeira delas, o zumbido, que vem junto e é muito associado à surdez, e a tontura, né, que na maior parte das vezes a gente caracteriza ela como uma tontura que roda, a tontura que a gente chama de vertigem. Essa é a tontura mais característica do labirinto. Isso, eu vou aproveitar então pedir para você só especificar. As pessoas acham que tudo que é tontura é labirintite, né? Labirintite ganhou um status de doença única, né? Como é que você pode ajudar as pessoas a entenderem melhor os tipos de tontura? Você já falou que o de vertigem é o mais típico de labirinto. Da nossa parte. Da nossa área, né? Então assim, tontura é extremamente comum, né, na nossa população, desde a criança ao adulto, né? Acho que é super frequente, prevalente na sociedade. E a gente tem vários tipos. A gente pode ter uma tontura que roda, uma tontura tipo instabilidade, uma tontura tipo quando você fica desequilibrado quando tem muita gente, uma tontura quando vai no automóvel, que a gente chama isso de enjoo de movimento, é a cinetose. Né? E tem as tonturas que o paciente não consegue caracterizar muito bem. Mas todas, na maior parte das vezes, têm uma razão e tem as mais diversas razões. Desde problemas no labirinto até ansiedade, problemas de pescoço, problemas cervicais, problemas de metabolismo, problemas de... Enfim, é extremamente comum e tem várias causas. E o mais importante é ir buscar essas causas, essas razões. É isso aí. Eu gosto sempre de falar, independente da plateia, né? Às vezes a gente fala como semana passada eu falei para aluno de terceiro ano da faculdade, mas a ideia é sempre mostrar para as pessoas que o labirinto, né, seja a parte da audição que dá a perda do zumbido, seja a parte do equilíbrio que dá essa tontura, ele é como se fosse o lado mais fraco de uma corda, é sempre onde as coisas arrebentam primeiro, né? Então, quando a gente fala para aluno, principalmente de medicina, que está lá dividindo a atenção, vamos dizer assim, entre o labirinto e coisas muito mais graves, o coração, o cérebro, etc., às vezes ele não dá valor. E o nosso jeito de pegar o aluno pelo pescoço aqui é mostrar o quanto, apesar da orelha interna não matar ninguém, né, não tem mortalidade com esses problemas, a sensação que a gente tem é que tudo acontece primeiro lá. Então, se você aguçar a sua capacidade de perceber o que pode estar afetando a orelha interna, provavelmente no futuro ela pode estar afetando outras partes do corpo e aí sim você passa a ter problemas ou no coração, ou na circulação da cabeça, ou em outros órgãos do seu corpo que vão te dar mais risco, vamos dizer assim.
Então eu acho a beleza de trabalhar com a orelha interna é você poder fazer diagnóstico precoce, às vezes de doenças sistêmicas. Eu sempre falo que é como se fosse um termostato, né? Assim, é um dos primeiros termostatos. Por exemplo, se você faz uma hipoglicemia, é um dos primeiros lugares que apita, vamos dizer assim, que dá sintomas, literalmente, é o ouvido. Né? Então é um termostato interessante. E tem mais, o labirinto, as doenças do labirinto estão entre as duas das três maiores afecções, né, da humanidade, das doenças que incomodam a raça humana, está dentro do ouvido, né, que é a vertigem e o zumbido. Né, que só perde para dor. Só perde para dor, exatamente. É isso aí. Então, bacana. Então, aproveitando que você falou de hipoglicemia, a maioria das pessoas conhece hipoglicemia como o quê? Como aquela sensação de suar frio, passar mal, coração acelera, dá a sensação que vai desmaiar. E ninguém relaciona que a hipoglicemia pode dar sintomas da nossa parte, né? Então, já que a gente vai entrar nas causas, a ideia é que a gente saiba coisas simplíssimas, como problemas com metabolismo de açúcar, altamente tranquilas para a gente controlar ou até reverter de vez, podem causar sintomas como tontura e zumbido, né? O que mais dessa parte alimentar, o que você cita aí para as pessoas tomarem na verdade, cuidado? Sem dúvida nenhuma, assim, a gente começa a falar das xantinas, que são o café, os chás, os refrigerantes, o abuso dessas substâncias também pode causar zumbido, também pode causar tontura, né? Tem problemas de colesterol, problemas de ácido úrico, problemas do açúcar mesmo, né? O açúcar, ele a gente sempre amou, mas o açúcar, ele traz muitas repercussões para o labirinto. O labirinto, ele é muito sensível às doenças que são causadas pelo abuso de açúcar e por aí vai. Então, assim, tem muitas coisas, né, do ponto de vista de metabolismo, que podem gerar problemas no labirinto. E isso tudo a gente precisa investigar, né, Trininha? Assim, Hoje eu estava atendendo um paciente com obesidade e que fez um belíssimo trabalho, né, 1 mês de prova terapêutica, ele tinha tontura e zumbido, tirou o açúcar direitinho e ele me perguntou assim: doutora, eu troquei tudo por adoçante, mas adoçante não faz mal? Vou te repassar a pergunta, o que você diria para ele? Então, acho que, assim, de verdade, hoje em dia a gente indica os adoçantes, assim, tem alguns, né, melhores do que outros, por exemplo, hoje o que a gente mais indica realmente é a sucralose, né? Tem alguns estudos mostrando que alguns tipos de adoçante podem trazer algumas repercussões, não na área do ouvido especificamente, né, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas, assim, às vezes o adoçante, nesses pacientes, muitas vezes vai na verdade, mudar, né, alguns comportamentos. E a gente tem que aprender a comer menos açúcar também. Sim, né? Tomar café eventualmente sem adoçar açúcar, menos. adoçar menos, né? Porque o açúcar não, assim, o açúcar na verdade hoje em dia ele tem alguns trabalhos mostrando até que ele tem efeitos muito mais deletérios. Comparando até às vezes o açúcar a um tóxico, né? Porque é o que eles chamam de pó branco. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a ingesta de açúcar nos últimos anos aumentou muito, né, na população. Então a gente, é uma orientação também nossa, assim, diminui a tua ingesta de açúcar, coma menos açúcar. Com certeza. E para o paciente que tem tontura, qual que é a sua conduta em relação à cafeína? Você tira tudo de todo mundo? O que você recomenda nessa parte? Não, eu não tiro tudo. Tem pacientes que não podem ficar sem a cafeína. Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem uma enxaqueca, e a enxaqueca, existe um tipo de enxaqueca que está relacionado ao labirinto, uma facção, vamos dizer assim, da enxaqueca, que a gente chama de enxaqueca vestibular. Para esse paciente, um pequeno teor de cafeína é muito importante. Porque você vê, muitas vezes, as medicações para enxaqueca estão associadas à cafeína. Né? Então, a gente não tira tudo, a gente, na verdade, controla. Né? É bem importante, no começo, quando você faz o diagnóstico, você tentar fazer uma restrição por um período, para tentar ver se aquilo tem ou não uma relação naquele desequilíbrio, naquele zumbido, né? Mas se você vê que tem, né, o paciente vai entender a relação e ele mesmo vai procurar tomar menos cafeína, né? Caso não tenha, a gente sempre orienta o paciente, evite mais de 250, né, miligramas de cafeína, que daria mais ou menos 3 xicarazinhas de café, né, por dia. Então essa é a orientação. Então, tanto que ele fala como que a gente fala e também é bem semelhante, e eu vou aproveitar para fazer um reforço de uma coisa que eu venho notando.
Há anos a gente fala essa mesma história do jeito que foi contado aqui. Tá? O abuso de cafeína pode ser prejudicial para a orelha interna, ou zumbido, ou tontura, etc. Tá? E ninguém sai tirando todo o café de todo mundo o resto da vida. Eu vejo gente que chega aqui falando assim, o médico pediu para eu tomar café. E eu pergunto, quanto que tomava antes de parar, né? Tomava 1 ou 2 por dia. Então, 1 ou 2 está dentro de uma dose que é considerada saudável. A cafeína é uma substância saudável em dose baixa, tá? Independente da pessoa ter a enxaqueca vestibular, como ele falou ou não. Então, ninguém precisa ficar no castigo o tempo inteiro, não é isso. Desde o começo a gente recomenda uma coisa de bom senso. Eu acho que à medida que essa história vai sendo passada de boca em boca, algumas distorções vão acontecendo, tá? Então ninguém precisa ficar de castigo o resto da vida, muito menos desnecessariamente. Não tem o menor sentido nessa conduta, né? Ok. Em relação à tontura, como é que você lida, depois que você tirou essa parte, você regulou essa parte alimentar, que é importante, você deu uma checadinha nessa questão emocional, que a gente, né, nós dois somos médicos de olhar o todo, né? Como é que você lida com a questão medicamentosa? Então, na verdade, assim, a investigação, antes de falar sobre isso, é muito importante que a gente entenda que a tontura é uma questão que precisa ser investigada, né? E não só do ponto de vista metabólico. Né? A gente tem tontura por problemas problemas cervicais, a gente tem tontura por problemas vasculares, uma pressão descontrolada, né? Então a investigação da tontura é muito ampla. Hoje em dia, né, alguns trabalhos têm mostrado a relação da tontura com as disfunções, as doenças do sono, né? E que tem uma relação muito fechada, muito, né, com o próprio zumbido, né? Então assim, depois de investigar tudo isso, a gente entender a causa que está gerando aquela tontura ou aquele zumbido, né? Aí sim a gente passa a entender como que a gente vai tratar esse paciente. Se é, por exemplo, uma questão cervical, um problema de coluna cervical, vamos trabalhar a musculatura, vamos trabalhar com relaxante muscular e por aí vai. Se é um problema metabólico, vamos fazer um teste de restrição para a gente, uma dieta, para a gente ver se tem algum problema, né? A gente não sai usando medicação, né? À torta e à direita. Isso, né? essa na verdade eu concordo que parece que eu passei o carro na frente dos bois. A ideia era isso que eu queria que você respondesse. Por quê? A coisa mais comum que tem quando a gente pega alguém que vem por tontura é ele já ter se medicado, né? Se medica em casa, se medica com o vizinho, etc. E vem tomando medicação e muitas vezes tendo o hábito de fazer com a tontura como ele faz com uma dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, vai lá, pega um analgésico. Então ele tem uma tontura, ele vai lá e ele pega um remédio. Passou a tontura, ele acha que está bem. Então a ideia era justamente com essa pergunta, tá tentando cortar, tentando inibir tentativas de automedicação, porque por mais que um remédio possa melhorar a tontura de uma maneira rápida, vamos dizer assim, dar um conforto para o paciente, jamais ele vai estar fazendo a investigação que é necessária, né? Então, investigar é absolutamente fundamental, porque se você tem uma causa de tontura que pode ser tratada por uma outra coisa que não precisa de remédio, você está usando o remédio de maneira errada. E tem mais aí, né, Tani? Assim, e a gente sabe que alguns remédios trazem uma repercussão muito ruim para tontura especificamente. Fala mais. Né? A gente tem remédios que facilitam a compensação. Então, quando a gente tem uma tontura, é porque eventualmente alguma coisa aconteceu de errado com esse labirinto. Né? E ele não está funcionando adequadamente, ele não está desempenhando a atividade dele funcional, vamos dizer assim, de uma forma correta. Então você vai lá e dá um remédio que ceda essa função, mais ainda, né? Então, se você ceda um labirinto que já não está funcionando muito bem, com o passar do tempo, isso vai trazer repercussões. Então, não que você não possa dar um remédio para fazer com que esse labirinto funcione menos. Porque, por exemplo, se você estiver vomitando, com náusea, com vômito, você precisa dar um remédio para sedar. Mas passado esse quadro, às vezes, a medicação termina atrapalhando que o próprio organismo compense esse equilíbrio. Né? Isso, para o zumbido, é uma coisa que funciona de uma forma muito, né, ruim, essa medicação prolongada, essa medicação inadequada que a gente chama. Né? Ô Ítalo, vamos pegar aqui 2 participações da internet. Quero
aproveitar e agradecer o comentário do Rubens Fraga. Ele colocou aqui assim, ó, ele tem zumbido, mas ele não tem tontura ainda. Grifo no ainda. O que você acha disso? Não necessariamente. Se você tem tontura, você vai ter... desculpa, se você tem zumbido, você vai ter a tontura, né? A gente sabe do mecanismo de produção, assim, de geração do zumbido, como o zumbido aparece, né? Na maior parte das vezes tem uma perdinha de audição associada. Isso gera o zumbido. E quando a gente fala do ouvido, né, da orelha interna, o ouvido é um termo que a gente, hoje em dia, a gente tem usado cada vez menos, mas quando a gente fala da orelha interna, a gente tem uma região aqui que é um caracol, que a gente chama de cóclea. E essa é a região da audição, vamos dizer assim. E essa outra região que a gente chama de canais, e essa outra que a gente chama de vestíbulo aqui no meio, é a região responsável pelo equilíbrio. Então tem doenças, na verdade, que pegam mais uma região. Tem outras doenças que pegam mais a região do equilíbrio. E tem doenças que pegam a região da cóclea e do equilíbrio. Então tem que saber o que é que você tem para saber exatamente se você vai ter ou não tontura. Por isso que a investigação ela é fundamental. Exatamente, Rubens, aproveita, fica tranquila aí, porque a gente não gosta muito de quando as pessoas pensam que o zumbido causa tontura, o zumbido causa dor de cabeça. Não. O zumbido tá aí refletindo alguma coisa que não tá bem, né? A tontura também refletindo alguma coisa que não tá bem, quer dizer, alguém agrediu aquela parte lá do ouvido. E eles são só o grito de socorro que o corpo dá, tá? Então não é o zumbido que causa tontura e, portanto, se eu ainda tomara que fique e o contrário ainda também muito... não. Exatamente, tá? Então a outra pergunta era essa: ter zumbido significa que terei tontura? Ter tontura significa que terei zumbido? Não, para as duas. Obrigada pela participação, é isso aí. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão da vizinhança do ouvido, tanto aqui a articulação da mastigação, quanto o pescoço, de novo, afetando a orelha interna. Qual que é a sua experiência aí com isso? Então, a gente hoje, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente acreditava muito que existia algumas relações de vizinhança, tipo algumas estruturas do pescoço, por exemplo, que estimulavam diretamente a orelha. Né? E hoje em dia a gente sabe que parece que o problema maior das doenças do pescoço e da articulação não é pela localização, vamos dizer assim, pela contiguidade, e sim em regiões do tronco, que a gente chama da medula, onde um nervo eventualmente pode estimular o outro. Né? Então assim, é muito comum, na verdade, né, na nossa clínica, no nosso dia a dia, a gente ter pacientes que têm problemas de pescoço e problemas de articulação temporomandibular e tem zumbido e eventualmente também podem ou não ter a tontura junto. Então assim, é muito importante que a gente investigue, vê se tem alguma coisa errada e trate focando essa região. Né? E hoje em dia a gente tem resultados assim, super brilhantes, né, em relação ao tratamento, né, tanto da tontura quanto do zumbido. Isso, e esse é um terreno bem bacana de participação multidisciplinar, né? Porque entra o otorrino, entra o dentista, entra o fisioterapeuta, entra olhares diferentes sobre o mesmo fato, né? E essa atuação conjunta que tem mais tendência dos pacientes melhorarem mais profundamente. Aqui uma coisa que eu queria lembrar só, que assim, quando a gente fala de equilíbrio, que equilíbrio é um comportamento, né? É um comportamento que a gente, dentro do útero da mãe, lá com 8 semanas de vida, a gente já está se equilibrando, né? Então é um comportamento muito antigo, assim, a gente fala que embriologicamente é um dos primeiros comportamentos que a raça humana desenvolve. Então é muito importante para a raça humana esse comportamento que a gente chama de equilíbrio. A gente sente a falta do equilíbrio quando a gente perde. Né? Mas assim, tem 3 coisas que são muito importantes para o equilíbrio. O labirinto é a mais importante, sem dúvida nenhuma, né? Porque é a região que está mais associada aos movimentos. Mas a visão é importante para o equilíbrio e o pescoço também é muito importante para o equilíbrio. Daí, né, a gente sempre, quando a gente fala de equilíbrio, né, a gente está falando em parte do labirinto e das estruturas que
de informações que o labirinto leva, da visão e do pescoço, né? É uma coisa que a gente, na maior parte das vezes, se preocupa. Excelente. Deixa eu aproveitar e te passar também a participação da Laurinda Soares. Laurinda, eu lembro de você do mês passado, que bom que você está participando de novo. Anticoncepcionais podem causar tontura? Sim, né? Podem Sim causar. mesmo. É assim, é um terreno super cheio de, né, questões, essas questões dos hormônios sexuais secundários femininos, ou seja, né, tanto a fase da mulher onde ela mais tem tontura é geralmente no climatério, né? Que é quando a gente vê que também o zumbido muitas vezes aparece na mulher, né? Então as questões hormonais, elas influem muito no funcionamento, tanto a progesterona, o estrógeno, que são os hormônios, né? Influem muito nas questões do labirinto, né? Tanto do zumbido quanto da tontura, né? E anticoncepcionais também podem, por vários motivos, até porque os anticoncepcionais, dependendo de como for, eles podem aumentar a chance de problemas vasculares, de trombóticos, e aí, assim, muitas mulheres até melhoram, né, quando começam os anticoncepcionais de uma forma, por exemplo, os anticoncepcionais são hormônios, então a mulher no climatério, ela termina usando hormônios, né, na terapia de reposição hormonal, e muitas mulheres até melhoram. Então tem que ver e tentar correlacionar, fazer um nexo, que a gente chama nexo causal. Né? Se a tontura, o zumbido, eventualmente começou naquele período, vamos rediscutir, vamos ver se tem alguma correlação ou não. Mas pode sim, né? Os anticoncepcionais, a terapia de reposição, tudo pode dar. E mais, tem uns relatos na literatura também de anticoncepcional causando surdez súbita, né, com zumbido. Então a gente sabe que o hormônio mexe nessa parte do labirinto. Então, você falou de mulher, vamos botar o homem na jogada também. E a tal da andropausa, você falou da menopausa, você vê homens que estão nesse momento de diminuição de testosterona clinicamente mais importante, tendo sintomas de orelha interna ou Olha, não? é mais difícil a gente estabelecer esse nexo, né? Assim, porque a andropausa, sem dúvida nenhuma, é uma transição, né? Que é muito mais, assim, primeiro porque o homem se queixa menos. Então já começa por aí. Segundo, que assim, é muito difícil a gente caracterizar a andropausa enquanto doença, né? E aí a gente termina não tendo uma relação tão nítida da andropausa com as questões de pescoço, porque quando a andropausa vem também as questões vasculares, vem também as questões de musculatura e por aí vai. Agora, a minha ideia é que, sem dúvida nenhuma, tenha uma correlação. A minha, né, também. E que passa batido muitas vezes. Muitas vezes. Porque a diminuição da testosterona no homem ela é muito mais lenta ao longo do tempo do que o que é, né, no climatério da mulher. Sempre está na minha investigação, Tani, quando eu digo assim, como é que vai a questão hormonal sexual. Eu sempre, na verdade, entro nesse assunto de alguma forma, porque assim, é muito nítido para a gente que trabalha com isso, essas correlações dos hormônios sexuais secundários. E a sensação que eu tenho disso ser bastante subdiagnosticado é porque o próprio paciente tem vergonha de falar espontaneamente, ainda mais de falar para o otorrino, o que tem a ver uma coisa com a outra, né, na cabeça dele. Os médicos têm vergonha de perguntar, então acaba meio ficando dito pelo não dito, né? Eu pergunto sempre, o paciente tem a disponibilidade de responder ou não. Eu digo para ele. Então, a outra coisa que eu queria colocar na parte masculina, além da testosterona, é o uso de estimulantes sexuais. Você já ouviu alguém falando que um Viagra, um Cialis ou qualquer outro semelhante deu sintoma de orelha interna? Já. Principalmente, eu já tive, na verdade, com uma desses estimulantes sexuais e, na verdade, tem alguns relatos meio anedóticos assim, na literatura, quer dizer, aquela coisa fez a relação, né? Mas assim, não é uma coisa também tão estabelecida quanto os anticoncepcionais e a terapia de reposição hormonal. Você sabe que tudo começa a partir do momento que alguém começou a olhar para o problema, né? E daí até a ciência provar e demora, deixar tem um delay aí. Isso, tem um delay enorme, né? E um dos cursos que a gente estava fazendo para médicos, surgiu esse assunto, né, por causa de um paciente que eu mostrei, e daí quando a gente foi ver, a gente viu que zumbido
tava na bula, tá na bula do Viagra. Eu não sabia, até esse ano eu não sabia que estava na bula. Então, a ideia de estar abordando esse assunto hoje com vocês é que as pessoas chegam pra gente com tontura ou com zumbido dizendo que ninguém achou a causa, né? E a ideia é o quanto cada um procurou, né? Porque se tem zumbido ou se tem tontura, tem que ter causa. Às vezes os exames não conseguem detectar, mas às vezes também nem foi tão perguntado, né? E por falar em não ser tão perguntado, o que você poderia dizer para estimular os nossos colegas médicos que nem sempre são muito apaixonados por zumbido e por tontura, como nós somos? O que eu poderia dizer acho que de verdade, assim, precisa investigar, né? Assim, a gente, hoje em dia, né, com a quantidade, né, assim, a gente sabe, né, Tânia, a gente vê, assim, já não é muito velho, mas né, quando a gente começou aí esse estudo do zumbido e da tontura, a gente via que pouca coisa se fazia. Quanta coisa se mudou em quase 15, 20 anos, né? Assim, é outro mundo que a gente vive. Então, assim, eu acho que vale a pena investigar, eu acho que vale a pena tratar sobre a causa, né? Tratar a doença, né, que está dando zumbido, a doença que está dando a tontura, né? Você tem uma chance de acertar muito maior. Né? E eu super estimulo, né? Eu acho que tem que procurar mesmo, né? E o paciente também, né? Não se satisfaça com uma informação assim, ó, fica com isso aí, não tem nada grave, é isso mesmo, mas o que é? O que está causando isso? E muitas vezes a gente não consegue chegar, né? A medicina, por mais evoluída que ela seja, né? Tem um pequeno percentil que a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? Mas os diagnósticos graves, sem dúvida nenhuma, a gente exclui. É isso, né? Aí, então... com certeza. E a ideia de motivação também, que eu pensaria, é que a orelha interna é nosso terreno, ninguém mais mexe na orelha interna, né? Então como é que a gente, que é o dono do pedaço, vai tirar a participação desse pedaço, que acomete um monte de gente, né? Dá um grau de sofrimento importante, é falta de orientação, as pessoas têm medo, né, do zumbido, têm medo de tontura. Então, quer dizer, alguém tem que tomar conta desse terreno, e o terreno é do otorrino, né? E eu vejo assim, muitos otorrinos, eles estão, talvez porque a nossa especialidade ela é muito cirúrgica, ela é muito objetiva, e zumbido e tontura são dois terrenos que ficam ali no cantinho, porque você olha a orelha, você não vê nada de alterado, né? Então tem que tem que começar uma busca ativa mesmo. Mas é tão gostoso a gente investigar um negócio, descobrir, tratar, e o paciente mudar de carinha, né, abrir um sorriso de orelha a orelha, isso é tão gratificante que pode ser a mesma sensação de outras coisas da otorrino, de quando você, sei lá, opera um desvio do septo, né, ou trata uma amidalite, pode ser tão gratificante quanto, né, é só pegar o jeito. A minha sugestão é que a gente não fuja da raia, de modo algum, né, isso aí faz parte da nossa especialização. Doutor Ítalo, da doutora Marcinha, para você. É difícil, hein? Muitos pacientes usam remédio para tontura o tempo todo com medo. Já parou de ter, mas tem medo da nova crise. Como é que a gente resolve isso? Então, acho que essa é uma conduta, né, que os pacientes têm, quase como se fosse, na verdade, a muleta para tontura. Né? É uma coisa errada, do ponto de vista médico, né? A gente deve desaconselhar os pacientes a fazer isso. Né? Não tem que ter medo da tontura. Primeiro, ele precisa saber o que ele tem. Então essa é a função do médico, essa é a nossa função, de orientar bem o paciente. Segundo, né, eu acho que tem que dar subsídios para o paciente saber o que fazer quando ele tiver uma tontura, né? Para que ele possa, por si só, no primeiro momento, né, por exemplo, abrir o olho, nunca ficar de olho fechado, focar um ponto, né? Tudo isso é super importante, focar um ponto específico, uma maçaneta de uma porta, por exemplo, e ficar olhando para ela, porque com isso você já inibe a sua tontura, né? E desaconselhar, né? A medicação, ela vai ser usada só no período, a medicação que cede. Existem medicações que não cedam, que ao contrário estimulam o equilíbrio. Mas existem medicações que cedam. Essas que cedam podem inibir a compensação.
Né? Então é muito, super importante, né, que essa conduta seja desaconselhada, que o paciente não tenha medo da tontura, que entenda que a tontura é só uma disfunção, uma doença do equilíbrio, que a tontura, que se for de origem labiríntica, não vai fazer com que ele desmaie, não vai perder a consciência, né? E se alguma coisa nisso acontece, não é do labirinto. Né? Ele precisa ser reinvestigado e reavaliado pelo médico que está acompanhando ele. Perfeito. E por falar em medo, né, que é uma coisa que hoje, medo é uma coisa que eu respeito demais, porque o inimigo poderoso, não é? É limitante, né? É limitante, medo demais, gente do céu. Qual que é o pior paciente para tratar? Ou tontura ou zumbido. Então você tem o diagnóstico, você tem na cabeça o que você vai pedir para o paciente fazer, mas você tem, antes de você falar com o paciente, você tem determinados feelings em relação assim, ó, isso aqui vai ser fácil, isso vai ser difícil. Que tipo de paciente é difícil para você tratar? Eu acho assim, do ponto de vista de diagnóstico, existem alguns diagnósticos, né, que são um pouco mais difíceis, né, de serem tratados tanto para zumbido como para tontura, né, que são diagnósticos como doença do Meniere, quer dizer, são doenças que são mais cíclicas, não que não tenham tratamento, né, a gente tem muito resultado com tratamento, mas o paciente mais difícil é aquele, primeiro, que não aceita a doença. Né? É aquele paciente que não aceita a sua doença. Segundo, paciente que tem muitas amarras emocionais. Né? Aquele paciente que inclusive não aceita nem essas amarras. Né? E a gente sabe que o sistema nervoso central, o cérebro da gente, é na verdade a mãe de tudo. Né? E um paciente com ansiedade é um paciente que a tontura é mais difícil de resolver. Muitas vezes tem aqueles pacientes que têm a tontura só por ansiedade. São mais raros, na maior parte das vezes a gente tem outra causa por trás, né? Mas esses são os mais difíceis, aqueles que não aceitam e aqueles que têm amarras emocionais, assim, têm mais dificuldade em aceitar que são mais ansiosos, que precisam eventualmente de algum apoio psiquiátrico, psicológico, né? Ou seja, de se inserir nessa questão multiprofissional, como você está falando. Esses são os mais difíceis, aquele que diz, não doutor, eu não sou ansioso. Não, a gente diz assim, mas veja, né, aquele que nitidamente o corpo está dizendo que ele é ansioso e você vira para o paciente e ele diz, não tenho nada de ansiedade, doutor, mas fala quase que brigando com você. Né? Esse é o paciente mais difícil de lidar. E é o que a gente vê na prática. Não, né? e assim, Muitas a ansiedade, dizem que a ansiedade é a pessoa ansiosa é aquela que vive com medo do futuro. O tempo inteiro ela está com medo de alguma coisa. De mal na prova, de casar, de não casar, de separar, de não ser aceita, né, de perder o emprego. O tempo inteiro ela está com medo e por isso que eu falei do medo. Quando você vê que o medo é além da conta, meu Deus do céu. Mas enfim. E o deprimido é aquela pessoa que vive no passado, né? Já aconteceu tal coisa, brigou com o namorado, ou perdeu o emprego e não sai daquele ranço, daquela mágoa, daquela, né? Então, inclusive uma das terapias hoje em dia que se usa muito, né, para o zumbido, para a tontura, é exatamente essa coisa do... Existe aquela mindfulness meditation, né, que é a meditação do tempo presente, é trabalhar o hoje, né, porque realmente o paciente com zumbido e tontura, ele tem aquela coisa do futuro ou do passado, né, o ranço do passado ou o medo do futuro, né, esquece que assim, tem que fazer suas coisas, tem que tocar sua vida, suas atividades e procurar pensar, na verdade, menos naquilo. E quando isso acontece, o próprio cérebro vai ajudando, né, vai criando neurotransmissores, substâncias que vão inibindo o zumbido, vão inibindo a tontura. Perfeito, a ideia é essa mesmo. Como você falou, o cérebro é a mãe de tudo, né? O cérebro tem lá um monte de substâncias que são benéficas em alguns casos, em algumas doses, são maléficas para o funcionamento em outros casos, em outras doses, né? E, portanto, quando a mente não está bem, os pensamentos estão demasiadamente numa sintonia ruim, de doença, de tragédia, etc., né? É muito difícil você ter neurotransmissores cerebrais equilibrados na dose boa para o resto da máquina funcionar bem. E lembra do que a gente falou no começo, né? A orelha interna é
é o lado mais fraco da corda, quer dizer, se a própria mente está dando sinais de que a coisa não está bem, por que não achar que o labirinto vai ser sim o primeiro lugar corporal a dar esse grito, né? esse alerta de que a coisa não está bem. Então a gente está colocando isso de novo na pauta, porque eu adorei o seu termo amarras emocionais, porque primeira coisa, a gente precisa perceber que sintonia, que frequência de pensamento a gente está tendo e emanando, vibrando, exatamente, né? Porque se a gente está numa sintonia de doença, só fala de doença dos outros, né, da família, do vizinho, quem é que vai dizer que o nosso corpo vai ficar bem quando a gente só fala, a sintonia está na doença? O Joanete incomoda, né? Exatamente. Então, assim, essa ideia que a gente tem que trazer é que assim, se permita aceitar, né, a questão de uma forma... Isso. Até porque quando a gente aceita que tá ansioso, tá deprimido, a gente automaticamente se conecta com a outra parte, que é assim, bom, já aceitei, então o que eu vou é fazer. Né? Então tem o diagnóstico, qual é a atitude. Então terapias estão aí para ajudar e elas ajudam muito. Você precisa de um profissional competente, brigadíssima, um profissional competente, mas acima de tudo você precisa estar de peito aberto para receber ajuda. Então quem está amarrado vai receber ajuda como? Acho que nem o Papa, né, benzendo dá certo quando a pessoa está fechada. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui do Thiago de Mello. Obrigada de novo por estar participando. Quando que o paciente tem indicação para fazer reabilitação vestibular? Quando tem zumbido e tontura? Quando? Antes de tudo, para o público, né, falar o que é a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular é um tipo de tratamento, né, que é baseado em exercícios, são exercícios específicos, né, que foi criado lá na década de 40, né, e onde ele mostrava que quando você repetia determinados exercícios que serão específicos para o equilíbrio, o paciente ia melhorando o equilíbrio. É uma série de exercícios e assim, quando indicar esses exercícios? Para todo paciente, veja, hoje em dia a informação é que a bailarina, por exemplo, é a pessoa que tem o melhor equilíbrio que se conhece. Por quê? Porque ela tem um treino. Né? E hoje a gente sabe que o treino estimula o labirinto. Né? Então, assim, de um modo geral, a atividade física é sempre de muito bom tom para quem tem problemas de equilíbrio. Agora, a reabilitação vestibular, especificamente, é um tratamento médico, né? Cuja indicação é naqueles pacientes que têm uma tontura mais crônica, né, que já foi afastado todas as questões metabólicas, cervicais, ou seja, que de alguma forma ele já está assim, todo investigado e tudo que eventualmente poderia ter sido feito para ele, né, já foi. Aí você indica a reabilitação vestibular. Você pode indicar de cara? Pode, mas talvez o paciente não esteja numa fase de muito... Por exemplo, se ele está fazendo muita hipoglicemia, ou se ele está fazendo muito aumento da insulina, naquele momento ele está instável ainda. Então aquele não é o momento para estimular o equilíbrio dele. E estimulando o equilíbrio, você estimula com exercícios visuais, com exercícios de pescoço, né? Tudo isso vai melhorando o equilíbrio com o passar do tempo. Beleza. E você citou no comecinho da sua fala que tontura é uma coisa de todas as idades, que inclusive criança tem tontura, não é isso? Conta um pouquinho do seu trabalho com vertigem. Na verdade, meu trabalho inicial era com tontura na infância. Hoje em dia, na verdade, a gente ampliou esse trabalho, mas assim, primeiro que eu sempre brinco que criança tem labirinto, né? Criança tem labirinto desde que nasce. Né? Então criança tem todos os problemas que um adulto tem, claro que com algumas características que são peculiares da idade, mas a criança tem labirinto, a criança tem tontura, ela pode se queixar, né? Ela se queixa menos, é verdade, até porque ela não tem, vamos dizer assim, o know-how, ela não tem o conhecimento. E para se queixar de zumbido e tontura, tem um cognitivo junto, tem né? A ideia de que aquilo se chama tontura. Né? Então muitas vezes ela fala alguma coisa, mas a mãe não entende. Muitas vezes os colegas médicos também não entendem qual é a queixa. Então assim, é muito interessante, porque a criança pode ter tontura e se queixar: ó, mamãe, o meu quadro negro fica se mexendo, né? Ou aquela criança que vomita muito quando está no carro, ou aquela criança que vai
né, às vezes quando ela vai crescendo, ela vai dizendo, não, as coisas estão rodando. Ela vai refinando. Ela vai refinando a queixa, né? Mas mais nova, por exemplo, tem bebezinho que tem problemas no labirinto, tem tontura, e tem dificuldade em ficar no berço, por exemplo, no colo da mãe, porque a mãe chacoalha, ela começa a chorar, e chacoalha mais ainda, piora mais ainda a tontura, porque ela não está conseguindo se equilibrar. Então, né, e o ideal, por exemplo, essa criança ela gosta de ficar no berço, né, porque no berço ela tem mais apoio, ela tem mais equilíbrio, né, então tudo isso precisa também ser investigado, né, porque assim, problemas neurológicos existem, mas não são a maioria para os problemas de tontura e zumbido. Né? A gente sabe que a minoria são as doenças do cérebro, as doenças do tronco, da medula, né? A maior parte está no labirinto mesmo. Né? Então, esse grupo de pacientes, a criança, precisa ser investigado. A audição, né? O equilíbrio e por aí vai. Né? Muito bom. Ítalo, tem mais uma pergunta aqui, agora da Érica Mantello. Obrigada pela participação. O que fazer com tonturas na gravidez? Essa é uma outra questão, né? É uma questão super difícil porque a gente tem... Você tá na Berlinda, lembra? Isso assim, na verdade, a tontura, a gravidez é um período, né, da mulher onde realmente tem um choque, né, hormonal intenso, progesterona, né, tudo sendo produzido aí para, na verdade... Então, assim, na medida do possível, a gente tem que ser o menos intervencionista, ou seja, o menos agressivo possível. Tem várias medicações que a gente pode usar na gravidez, são liberadas na gravidez, mas na medida do possível, né, a gente tende a seguir as mesmas normativas que a gente, se a pessoa não estivesse grávida. Claro que a gente vai ter mais dificuldade com alguns exercícios que ela não vai poder fazer, algumas medicações que vão ser contraindicadas especificamente nessa área da vida. E se assim for uma coisa mais leve, na medida do possível a gente tende a segurar um pouco, né? Porque na verdade a gente sabe que principalmente naquela fase inicial da gravidez, como na fase terminal, a mulher, né, pode ter, na verdade, um pouco mais de tontura do que habitual. Agora, claro, elas podem estar fazendo aí aumento de picos pressóricos, principalmente aquelas mulheres primíparas, as primeiras que têm o primeiro filho, né? Enfim. Hidroginástica. Então, hidroginástica é uma coisa que a gente pode fazer, a acupuntura é uma coisa que a gente pode fazer, que tem que ter um pouco de cuidado. Yoga, assim, lógico, tudo bem, na verdade, bem ajustado, porque, por exemplo, você vai fazer yoga e vai fazer posição de saudação ao sol, porque você, né, quer dizer... Bem o xissaço. Mas, assim, dentro de uma certa... Né, de alguns limites, assim, o estímulo, e muitas vezes existem pequenos exercícios de estimulação labiríntica, né, que você pode fazer para a mulher grávida, por exemplo, de pescoço, de fixação ocular, que você pode fazer mesmo grávida e não tem grandes problemas. Então, né? Opção tem, né? Opção tem. Opção essa é a ideia. Dieta ajuda? Dieta ajuda? Dieta ajuda, sim, porque muitas vezes a questão é metabólica, puramente metabólica. Né? Comum as mulheres fazerem, né, as mulheres, por exemplo, que têm disfunção do metabolismo do açúcar, a gravidez é muitas vezes onde essa disfunção aparece. Você acha que a maioria das mulheres que você, de alguma maneira, acompanhou a gravidez, você acha que a maioria do que você viu ficou entre os até 11, 12 quilos recomendáveis de ganho de peso, ou você acha que a maioria passa? Olha, acho que passam, tem tontura. Né? Tem mais tontura, e a maioria passa, mais, a maioria mesmo que não tenha tontura, a maioria ainda passa do que é recomendado. É muito importante o controle, a regularidade da alimentação, evitar, porque assim, a gravidez não é só a questão do metabolismo, a gravidez tem uma questão também que é a questão que a gente chama de propriocepção. Essa palavra é difícil, mas significa as questões de musculatura, articulares. Então, assim, ela muda a dinâmica do corpo. A barriga, né, faz com que o peso dela seja puxado mais para frente. E aí tem aquelas mulheres que vão lá e põem salto alto. Quer dizer, muda toda a dinâmica de equilíbrio da gestante. Né? E ela tem que se readequar, né? Porque, por exemplo, uma mulher com 7, 8 meses, né, usando um salto imenso, né, quer dizer, é bem complicado para ela se equilibrar, né, e aquilo é uma situação nova para ela também. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e dar o retorno aqui para vocês.
da nossa enquete, que a pergunta era: alguém na sua família tem tontura, sim ou não? 75% das pessoas que participaram responderam sim, para a gente ver o quão comum é isso, e só 25% das pessoas falaram que não tem ninguém na família com tontura. E eu queria terminar essa reunião de hoje, que foi muito gostosa, não foi? Fala sério, ótimo. Não foi? A gente é suspeita, mas foi mesmo, né? E antes disso, deixa eu só a gente puxar... tá em casa, né? Exatamente. Deixa eu só fazer uns lembretes que a gente sempre gosta de deixar na pauta. Dia 14 de setembro e dia 9 de novembro nós estaremos fazendo as próximas 2 edições do curso teórico-prático intensivo sobre zumbido, direcionado para otorrinos e fonos. A gente pede a vocês que são pacientes, que estão nos assistindo agora, que contactem seus profissionais, divulguem essa informação. Vocês que já são otorrinos e fonos estão conectados também. Sempre é hora de receber vocês de novo, quem nunca veio, quem já veio, né? Quem vem normalmente gosta, né? E chegando aqui na parte que eu mais gosto, que é de poder agradecer todo mundo que põe um dedinho, pelo menos, nessa reunião que eu tenho o maior prazer de fazer. Vou realçar aqui a participação da APDIS. O GANS é o nosso trabalho voluntário dentro da APDIS. Nós somos da diretoria da APDIS, Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido. O apoio logístico todo do Instituto Gans Sanches. Quero agradecer aqui a base de quem faz essa reunião aparecer também, a Xê Social, na pessoa da Ana Flávia, a Gás Estúdio, na pessoa da Lúcia Zaidan, a Banco de Notícia, na pessoa da Débora Carvalho, a Audibel, a Xê e todo mundo que está aqui assistindo presencialmente ou virtualmente. A gente sempre lembra que grandes missões precisam de grandes equipes, e é por isso que o bonde está sempre querendo mais gente para o nosso time. E eu aproveito para convidar vocês para a próxima reunião. Nesse mesmo local, no mesmo horário, dia 4 de setembro, com o tema Zumbido, Memória e Alterações de Processamento Auditivo. A gente aqui só escolhe coisa profunda para mexer, né? Então a gente tem um encontro de novo com vocês daqui a um mês, dia 4 de setembro. Obrigada a Bessa mais uma vez pela participação. Para quem está ao vivo, a gente se despede e se encontra de novo no dia 4 de setembro. Para quem está aqui com a gente faz um intervalo, um coffee break e volta para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada de novo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.